Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje aqui no nosso canal Guardando a Palavra, nós queremos falar sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. O que Jesus queria nos ensinar quando falou sobre a oração do Pai Nosso? Será que Jesus queria estabelecer uma oração repetitiva? Temos que orar sempre assim? Não. Jesus estava querendo nos ensinar verdades contidas ali naquele trecho da oração do Pai Nosso. Vamos ver? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. A oração do Pai Nosso. O que Jesus estava querendo dizer com aquela oração? Olha bem. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus estava querendo ensinar verdades contidas ali. E a primeira verdade que Jesus queria nos ensinar na oração do Pai Nosso era que Deus, como o nome quer dizer, né, a oração do Pai Nosso, que Deus é o nosso Pai. Aleluia! A oração do Pai Nosso, a primeira verdade que quer dizer, que nos mostra, que Deus nos mostra ali, é que devemos chamar Deus de Pai. E era um conceito novo para os judeus naquela época, né? Eles não tratavam assim, não tratavam Deus assim, mas Jesus estava dizendo que agora era assim. Podia chamar Jesus, Deus, de Pai. Aleluia. Então Jesus estava dizendo, quando vocês forem orar, entendam que vocês estão diante do Pai de vocês. Tratem Deus como Pai. Primeira verdade da oração do Pai Nosso é que quando você for orar, chame Deus de Pai. É Deus Todo-Poderoso? É Deus Criador do céu e da terra? É Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? É tudo isso e muito mais. Mas o que é mais importante é a gente saber que Ele é o nosso Pai. Jesus quis que a gente entendesse isso. Que nós estamos falando com o nosso Pai. E do mesmo jeito que a gente não tem vergonha para falar, para pedir ao nosso Pai aqui na terra, Jesus estava ensinando que é assim que devemos fazer quando entrarmos em oração. Abre o coração. Você está diante do Pai. Não é o seu Pai aqui na terra, mas é o seu Pai dos céus. Então abra o coração quando entrar em oração. Primeira verdade da oração do Pai Nosso: chamar Deus de Pai. Abra o seu coração quando você for orar. Sabe, às vezes a gente vai orar e usa só termos... A gente enfeita muito na oração. Muita gente faz assim, né? E ele procura aqueles adjetivos, né? De repente que ele não saiba nem o que quer dizer. Mas para fazer aquela oração bonita, irmão, Deus não está preocupado que a oração seja bonita ou seja feia. Aleluia. Deus entende o nosso coração. Não precisamos escolher as palavras para falar com Deus. Você já imaginou? Diante do seu pai, na sua casa, você tivesse que usar um linguajar tão formal para falar com ele? Certamente não precisa disso, né? Então Deus está dizendo que quando a gente for orar, entenda que Deus é Pai. Ele é Pai, não tem cerimônia. Não tem que enfeitar, que escolher palavras. Não são palavras que eu vou falar na oração que vai mover o coração de Deus. É para o meu coração que Deus vai olhar. Então, primeira verdade da oração do Pai Nosso: Deus é o nosso Pai. Aleluia! Ele é o seu Pai. Imagina a relação de um pai com o filho aqui na terra. Imagina que Deus é o seu Pai.
Do mesmo jeito que a gente se compadece do filho, que a gente entende o filho, né? Que a gente consola o filho, que a gente ajuda, aconselha. Foi isso que Jesus queria nos ensinar. Quando vocês orarem, digam, Pai nosso que está no céu. Chame Deus de Pai, trate Deus como Pai. Se aproxime dele. Se aproxime sem medo. Aleluia. Se aproxime sem ter de ser tão formal, né? Sem ter preocupação de escolher palavras, como se Deus estivesse preocupado com isso. Mas se aproxime de Deus e trate Deus como Pai. Ele é o Pai. Ele quer nos atender, Ele quer nos ouvir. Não precisa a gente... Né, eu não posso entrar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu não sei nem o que te dizer, Senhor. Irmão, é a mesma coisa do jeito que você trata o seu Pai. Aqui, você trata aqui na terra. Imagina Deus que é o Pai, mas é o Pai do céu. Então, não enrola, irmão. Abre o seu coração. Às vezes a gente entra, é a mesma coisa. Vamos supor, o seu pai disser para você, pode falar, filho, o que é que você quer? E você dizer, não, eu não quero nem falar, pai. Não, não é assim, né? Quando o pai dá uma brecha, aí o filho entra com o que ele quer, o que ele está pensando. E às vezes para com Deus a gente não faz isso. A gente não sabe como se portar. Entenda, Jesus estava dizendo, chame Deus de Pai. Chame Deus de Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso? É. É o Deus Criador do céu e da terra? É. Né? Tudo isso e muito mais. Mas é o meu Pai. Jesus queria que a gente entendesse isso. Fosse para esse nível de intimidade. A oração não é uma coisa vazia. Palavras que nós escolhemos como se tivesse numa faculdade, que tivesse que usar o linguajar mais perfeito possível, né? Às vezes a pessoa vai orar e a pessoa às vezes não sabe nem falar a palavra direito, mas Deus entende o coração. Não precisa, mas eu não sei orar. Você não precisa ter palavras bonitas para orar. Basta você falar o que está no seu coração, porque Deus entende. Seja quais forem as palavras que usarmos, o nosso Pai, Ele vai entender. Glórias a Deus. Aí Jesus diz assim, quando vocês estiverem orando também, digam, santificado seja o teu nome. Jesus estava querendo ensinar, antes de vocês pedirem, louvem o nome do Senhor. Diga, santificado seja o teu nome. Até agora eles não tinham pedido nada, mas Jesus ensinou, quando começarem a orar, diga, santificado seja o nome do Senhor. Comece a oração com adoração, com louvor. Aí Jesus estava querendo ensinar, não é porque toda oração a gente tem que usar essa palavra, mas Jesus estava querendo nos ensinar que na oração temos que adorar ao Senhor. Temos que adorar a Deus. Quando a gente adora o Senhor, Ele cuida das nossas necessidades. Às vezes a pessoa vai orar e ele leva uma lista de pedidos, de desejos, né? Como se Deus fosse, sabe, um realizador de sonhos, sabe? Como se Deus tivesse ali só para realizar o que a gente quer e pronto. Tem gente que põe uma lista, vai com uma lista de oração. Meu irmão, Deus quer te abençoar, quer resolver os teus problemas e pode. Mas Ele não quer que você chegue diante dEle somente para apresentar a sua lista de pedidos. Santifica o nome do Senhor, adora o nome do Senhor, das tuas necessidades Ele vai cuidar. Sabe? Mas não trata Deus como caixa eletrônico. Eu vou lá, deposito, né, os meus pedidos e vou embora. Não, meu irmão, adore ao Deus. Jesus estava dizendo, diga, santificado seja o teu nome. Vocês têm necessidade? Vocês precisam de tantas coisas? Precisam. Mas calma, santificado seja o nome do Senhor. Começa adorando. Aleluia. Começa adorando. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas
serão acrescentadas, meu irmão. Era isso que Jesus queria ensinar. Adora. Adora ao Senhor. Glorifica o Senhor. Eu não sei se já aconteceu com você, de você ir orar, na verdade, com uma lista. Quase que, né, uma lista de verdade, né? Tudo escrito, né? O que você quer falar com Deus. Naquele momento você vai orar, você tem muita coisa para falar com Deus. Mas eu não sei se já aconteceu com você que você começa a orar, começa a glorificar ao Senhor, começa a sentir a presença de Deus. Oh, aleluia! Daqui a pouco o tempo passa e você esqueceu de apresentar a lista de pedidos. Oh, aleluia! Naquele momento você só quis adorar, você só quis glorificar, você só quis louvar ao Senhor. Mas e aí, se eu não pedi nada? Oh, meu irmão, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Naquele momento, você até esqueceu de pedir. Você só adorou, você só glorificou o nome do Senhor. Certamente os teus pedidos foram anotados. Aleluia. Irmão, então, Jesus estava querendo dizer, quando vocês forem orar, adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Glorifique o Senhor. Não se preocupe somente em pedir. Não é pecado pedir. Você tem que pedir. Apresentar ao Senhor a tua oração. Mas a oração não é só pedir. Né? A oração não é só pedir. Santificado seja o teu nome. Aleluia. Então entenda. Primeiro adora. Primeiro adora. Você manda a glória para cima e Deus manda a provisão para baixo. Aleluia. Aí Jesus continua, olha. Também na oração vocês digam, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O que Jesus estava querendo nos ensinar agora? Olha bem. Jesus diz assim, diga, Pai, nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, adore o nome do Senhor, mas digam que seja feita a tua vontade. Jesus estava querendo dizer que entendam que eu sou o Pai, me adorem, mas entendam que é a minha vontade que vai ser feita. Irmão, meu irmão, você pode orar como for, você pode fazer o que for, mas tudo Deus fará conforme a vontade dele. Jesus queria ensinar isso. São verdades que Jesus queria nos ensinar na oração do Pai Nosso. E uma delas é que a vontade do Senhor que vai prevalecer. Jesus estava querendo dizer, olha, entendam, vão orar, mas entendam o quê? Deus vai fazer a vontade dele. Deus não vai fazer a vontade de vocês. Ou seja, meu irmão, eu tenho que pedir a Deus, tenho que apresentar minha oração ao Senhor, mas eu tenho que saber que vai prevalecer a vontade do Senhor. Que entre o que eu estou pedindo e a vontade de Deus, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Ah, se o meu pedido estiver de acordo com a vontade de Deus, opa, dá certinho, meu irmão. Maravilha. Mas se o meu pedido não for a vontade de Deus, seja feita a tua vontade, Jesus ensinou. Quando você for orar, já vá sabendo disso, que não é as suas muitas palavras, os seus argumentos que vai fazer Deus mudar, fazer a tua vontade e não a vontade dele. Irmão, Deus vai fazer a vontade dele. Somos nós que temos que querer a vontade de Deus. E não Deus que tem que fazer a nossa vontade. Somos nós que temos que nos adequar à vontade de Deus. E não Deus que tem que fazer o que eu quero, mesmo que essa não seja a vontade do Senhor. Não. Eu que tenho que fazer a vontade de Deus. Jesus estava querendo ensinar isso. Quando vocês forem orar, digam, seja feita a tua vontade. Meu irmão, a tua oração, o teu temor a Deus, a tua vida com Deus, sabe? Isso não vai fazer Deus
deixar de fazer a vontade dele para fazer a sua. Sempre vai prevalecer a vontade do Senhor. Era isso que Jesus queria dizer. Entendam. Será feita a vontade do Senhor. Agora eu tenho uma notícia boa, maravilhosa para você. A vontade de Deus sempre será o melhor para você. Oh, aleluia. Nem sempre eu vou entender isso. Muitas das vezes a gente briga, né? Não, mas eu não quero, esperneia, igual a criança, eu não quero isso. E muitas vezes, irmão, muitas das vezes a gente chora quando Deus não faz alguma coisa. E depois a gente tem que voltar atrás e agradecer a Deus porque Ele não atendeu a nossa oração. Já aconteceu isso com você? Pois comigo já. Se não aconteceu, pode acontecer ainda, viu? A pessoa pede, aí Deus não dá, e ele chora, reclama, murmura, fica chateado, né? Aí depois o tempo passa, ele entende que foi melhor Deus não dar aquilo que ele pediu. Que coisa, né? Por isso que Jesus estava dizendo, na oração vocês digam, seja feita a tua vontade. Meu irmão, quando você estiver orando, ore mesmo, busque o que você quer, peça o que você quer. Mas quando terminar o seu pedido, aí você diz assim, Senhor, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Não foi isso que Jesus falou lá no Getsemane? Afasta de mim esse cálice, Senhor. Mas não seja como eu quero, mas seja como o Senhor quer. Aleluia. Não é pecado eu ter o meu pedido, o meu desejo, o meu querer. Não é pecado. Porém, diga, Senhor, eu tenho o meu desejo, está aqui, o que eu quero é que seja assim, mas Senhor, que seja feita a tua vontade. Aleluia. E no final das contas, a vontade de Deus sempre é o melhor para nós. Aleluia. Então, meu irmão, é melhor a vontade de Deus do que a minha, do que a sua. É melhor a vontade de Deus. Foi isso que Jesus estava dizendo. Digam, seja feita a tua vontade. São lições que Jesus ensinou nessa oração do Pai Nosso. E uma delas é essa. Seja feita a tua vontade. Ó, vamos lá, versículo 11 agora. Agora Jesus ensina uma outra coisa. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ó, que coisa linda. O pão de cada dia. Quando você estiver orando, diga assim, pão nosso de cada dia, Senhor, nos dá hoje. Mas Jesus não poderia já dar o pão do mês inteiro? Por que o pão de cada dia? Por que Jesus não já dá um monte, né, para a gente não ficar pedindo toda hora? Geralmente, Deus não faz isso. Lembra lá do povo de Israel no deserto? Deus tinha prometido o maná, e eles tinham que ir buscar o maná, colher o maná, todos os dias. Lembra disso? Todo dia eles tinham que colher o maná. Todos os dias. Aí, não tinha como deixar para o outro dia. Se deixasse para o outro dia, dava bicho, cheirava mal. Tinha que todo dia vir o maná. Deus não dava para armazenar. Eles tinham que pegar todo dia. Todo dia, eu fico pensando, todo dia eles, de repente, lá, né, à noite, de repente, é um pensamento meu, né? De repente eles ficavam pensando, será que amanhã realmente vai ter de novo? Será que amanhã vai ter maná de novo? No outro dia, o maná estava lá. Vamos supor, passou a tarde, estava anoitecendo, de repente tinha alguns que pensassem de novo, será que amanhã vai ter de novo? E no outro dia, estava lá o maná de novo. Aleluia. Meu irmão, se você confiar todo dia vai ter provisão. Aleluia. Às vezes, Deus não dá
tudo para a gente armazenar. Irmão, olha, tem gente que se tiver demais, ele para de orar. Deus já deu, vai orar para quê? Às vezes Deus vai dando uma bênção de cada vez e a pessoa vai ter que viver na presença do Senhor. Não é interessante isso? Aí Deus não dá logo tudo. Aí ele ora, Deus dá uma bênção. Aí Deus dá uma bênção. Aí ele toma posse daquela bênção, se alegra. Mas logo depois, ele tem que orar de novo, para que Deus derrame outra provisão. E assim, meu irmão, a gente vai sempre estar na presença do Senhor. Olha, e Deus sabe, viu? Deus sabe que tem gente que se Deus resolver abrir o céu para ele some. Ele embala o maná todo, coloca o maná todo no armário para um mês e só volta para orar daqui um mês. Deus já deu tudo mesmo? Irmão, infelizmente, tem gente que tem que ter luta e problema para ele ficar na igreja. Se tiver tudo bem, ele some. Já pensou? Você já pensou Deus não poder dar, porque senão o camarada some? Deus dá de pouquinho. Então, olha, por que o pão nosso tinha que ser de cada dia? Por que essa oração? Por que não o pão para armazenar? Para que sempre estivessem na presença de Deus. Aleluia. Irmão, não reclama porque você tem que pedir o pão hoje, pedir amanhã, pedir depois. Não reclama. Porque sempre quando você pedir, sempre o maná vai estar lá, a provisão vai estar lá, mas esteja sempre aos pés do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O pão de cada dia. Não é o pão da semana que vem, não. Não é o pão do mês que vem, não. É o pão de cada dia. Vai nos dando, cada dia. Coisa tremenda, né? Continuando. Agora Jesus vai falar sobre perdão. Aí Jesus diz assim, quando vocês estiverem orando também, digam, perdoa as nossas dívidas. Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas. Olha o que Jesus diz. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus agora começa a ensinar sobre o perdão. Diz assim, quando vocês estiverem orando, peçam para Deus perdoar vocês. Mas digam assim, eu quero que vocês digam assim, Deus, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos que me devem. Você não acha que aí Jesus não apertou um pouquinho, não? Perdoa-me, Senhor, do mesmo jeito que eu perdoo. Foi isso que Jesus estava dizendo. Aí eu pergunto para você, Jesus pode te perdoar do mesmo jeito que você perdoa os outros? Pois foi exatamente isso que Jesus estava ensinando. Digam, Senhor, me perdoa do jeito que eu perdoo os outros. Se Jesus resolve nos tratar como nós tratamos os outros, o que vai ser? E aquela pessoa que diz assim, eu perdoo, mas nunca mais eu quero papo. Aí Deus virasse para você, não é para perdoar do jeito que a gente perdoa os outros? Está escrito aí na oração do Pai Nosso? Então, quando a gente comete um pecado, já pensou Deus virar para nós e dizer, eu vou perdoar você, mas eu também não quero papo. Não fale mais comigo, não pode orar, eu não vou atender mais sua oração, não quero papo com você. Irmão, isso é muito sério. Deus vai te perdoar do jeito que você perdoa os outros. Como é que você perdoa os outros? Ah, você perdoa os outros passando na cara da pessoa? Então Deus, já pensou se Deus fizesse isso também? Você pediu perdão, uma coisa que você fez, e Deus passasse na tua cara? Oh, meu irmão, já que Deus não faz isso, por que a gente faz isso com os outros? Já que o Senhor não nos trata assim, por que a gente trata as pessoas assim? Cuidado, porque a oração do Pai Nosso, a lição é essa. Perdoa-me assim como eu perdoo os outros. Então, irmão, perdoe direito, para que Deus também perdoe você direito. Né? Olha, a última lição aqui que a gente aprende na oração do Pai Nosso. Versículo 13.
E não nos deixes cair a tentação, não nos deixes cair na tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. E não nos deixes cair em tentação. O que é que Jesus estava querendo dizer? Quando vocês orarem, peçam para Deus não deixar vocês caírem na tentação. Jesus foi claro. Ou seja, tentação vai vir. E a tentação em si não é pecado. Ser tentado não é pecar. Né? Como diz o hino, né? Tentado, não cedas. Ceder é pecar. Mas o ser tentado não é pecar. Então, não nos deixes cair em tentação. Meu irmão, Jesus estava dizendo, para a gente entender isso, que ser tentado, todo mundo é. Às vezes a gente vê pessoas perturbadas, tristes, e você vai conversar com o irmão, ele diz, não, meu Deus, irmão, eu não mereço nem estar na igreja, eu penso cada coisa errada, né? Eu sinto vontade de fazer isso que não agrada a Deus. Meu irmão, ter vontade, ser tentado, ser balançado com o pecado, não é pecar. Isso é muito sério. Tem gente que se acha o maior pecador só porque é tentado. Né? Eu tenho alguns pensamentos impuros. Irmão, alguém já dizia muito tempo atrás, né? Eu não posso impedir dos passarinhos voarem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir de que eles pousem, choquem os ovos e criem os seus filhotes na minha cabeça. Voar eu não posso impedir, mas fazer morada, criar os filhotes, fazer o ninho na minha cabeça. Então, meu irmão, ser tentado não é o pecado em si. O pensamento passou na tua cabeça, mas você não deixou entrar na tua cabeça. Então, em nome de Jesus, não ache que você é o maior pecador do mundo porque você é tentado. Passou uma mulher aqui, eu olhei para ela, chega a estremecer. Meu irmão, mas você repreendeu, você é casado, você tem o seu compromisso, você não vai pecar, você sabe que isso não agrada a Deus. Mas eu olhei assim, chega a estremecer. Meu irmão, mas você não estendeu a mão ao pecado, meu irmão. Ser tentado não é pecado. Não nos deixe, Jesus falou, cair em tentação. Jesus não impede de que a gente seja tentado. Né? Também, por outro lado, tem aquela pessoa que diz assim, tem aquela pessoa que pensa que tem alguma oração para ela nem ser tentado. Ou seja, que quando ela está sendo tentado, já está pecando. Não, meu irmão. Do mesmo jeito que não tem essa oração para você não ser tentado. Você pode ser o irmão mais santo do mundo. Mas é que eu não estou na presença de Deus, consagrando, por isso que vem essas tentações. Não, meu irmão, tentação vem sobre qualquer pessoa. Tu pode ser a pessoa mais santa. Tu pode ser a pessoa mais santa e ser tentado com o pior dos pecados. Entendeu? Tu pode ser a pessoa mais consagrada e ter vontade de fazer coisas terríveis. Misericórdia, pastor. Não, acontece. Né? Não quer dizer nada, meu irmão. Ser tentado, todo mundo é tentado. O diabo tentou o Filho de Deus. Ele, não sei lá, pensou que Jesus, o Filho de Deus, pecaria, dobraria os joelhos e adoraria ele. Ele foi ousado o suficiente. Você acha que o diabo não vai ser ousado quanto a mim, quanto a você? Então ele vai tentar, vai colocar coisas terríveis. Né? Mas ser tentado não é pecar. Tentado, irmão, não cedas. Aleluia. Não tem essa oração para você não ser tentado. Pastor, eu queria que o senhor orasse por mim para eu não sofrer nenhuma tentação. Eu nem ser tentado, pastor. Eu queria que o senhor orasse para que eu não tenha tentação nenhuma. Irmão, não tem essa oração. Não tem, eu não sei fazer essa oração e nenhum pastor sabe. Porque todo mundo será tentado. Mas o importante
é a gente permanecer firme. Aleluia. Você pode ser tentado, irmão. Pode, estremecer sua carne, desde que você não peque. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que na vossa luta contra o pecado, na vossa luta contra o pecado, vocês têm que resistir, vocês têm que permanecer firmes. Aleluia. Então, guarde essa palavra de Deus no seu coração. Lições da oração do Pai Nosso. Jesus estava querendo que a gente sempre fizesse essa oração repetida? Não. Queria que a gente aprendesse nessa oração do Pai Nosso. O que a gente aprende com essa oração do Pai Nosso? Então, guarde essa palavra de Deus no seu coração em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho ali, todas as vezes que nós colocarmos mensagens no canal, será notificado aí, será avisado para você, tá bom? Vamos orar, se você puder fechar os seus olhos, nós estaremos orando em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, Tu és o Pai nosso que estás no céu. Aleluia. Senhor, nós aprendemos essas lições preciosíssimas da oração do Pai Nosso, Senhor. Aleluia. Que mesmo que sejamos tentados, o Senhor nos guardará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos, Senhor, que nós devemos perdoar de forma completa, porque o Senhor nos perdoa como nós perdoamos aos nossos irmãos. Abençoa a nossa vida nesse momento. Que Deus abençoa cada um. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus.